Antes de entrar na leitura do meu pronunciamento, como disse na semana passada ao senador Benedito Lira, eu disse que voltaria e ocuparia essa tribuna para falar sobre a ida da Secretaria da Pesca e Aquicultura para o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Hoje, tendo como seu ministro o nosso ministro Marcos Pereira. Mas antes disso, eu quero falar do dia de hoje, onde participamos numa audiência conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Agricultura, onde nessa audiência participaram os ministros Marcos Pereira, da Indústria e Comércio, e também o ministro Blário Maggi, uma audiência prestigiada, onde nós, senadores, pudemos ali fazer as perguntas, os questionamentos, mas mais do que perguntas e questionamentos, eu pude ver que a tônica da audiência, ela caminhou para mais explicações e mais informações do que questionamentos propriamente dito, porque as informações, eu até citei isso na minha fala, que a informação ela é poder, já se diz isso no mundo inteiro, né? Informação é poder. E eu me lembro que na sexta-feira, quando se começou a falar, se anunciar a Operação Carne Fraca, eu estava no interior e o fluxo de comunicação não é tão perfeito como na capital, inclusive na questão de internet, né? Eu ficava algumas horas sem internet, depois algumas horas com internet, tinha uma certa dificuldade, mas o que me chegava a respeito da Operação Carne Fraca eram tantas informações e informações desencontradas, informações absurdas naquele momento, que realmente eu fiquei até atônito com as notícias, porque se dizia da maior operação da Polícia Federal, se dizia de um grande número de servidores presos, frigoríficos fechados, todos os frigoríficos, carne podre sendo fornecida para o brasileiro. Então, por que eu cito isso? Porque depois, voltando e vindo para Brasília, e aí tomando conhecimento mais a fundo das informações, e essa semana aqui no Senado também, a gente pôde ver que, na verdade, as informações não eram precisas, mas o ministro Marcos Pereira, o ministro Blário Maggi, juntamente com o presidente Temer, já no domingo, já trazendo as informações e as explicações, trouxe tranquilidade para o povo brasileiro. Porque fica aquela questão, e hoje nós estamos vendo vários senadores lá na comissão, aqui no plenário, ontem e hoje também, questionando não a operação. Eu até disse isso ontem. Claro que ninguém vai ser contra uma operação, uma investigação para punir, para prender criminosos. Claro que não. Mas houve sim essa falha de comunicação que tem que ser assumida. Estou recebendo aqui a visita do nosso deputado federal, Garçom, lá de Rondônia, está aqui acompanhando nosso pronunciamento. Seja bem-vindo à casa. Mas, como eu disse, o que seria pior? O que seria pior? Aqueles que cometeram o crime, liberando, mudando, modificando fiscalização e permitindo que carne podre fosse fornecida à população, ou se manter uma investigação por 2 anos, também permitindo que a população continuasse comendo a carne podre. Então, é uma questão de saúde pública, uma questão que tem que ser olhada e realmente tem que ser vista com muito cuidado, e nós temos sim, aqui o Senado tem feito isso, nós temos que cobrar responsabilidades também nesse quesito, porque uma informação mal dada, uma informação errada, ela produz danos piores do que uma informação verdadeira. E é isso que está acontecendo. O setor produtivo, o setor econômico da carne. Hoje, presidente, senador Eumano, nós recebemos lá, o ministro Marcos Pereira trouxe a informação, o ritmo de exportação da carne diária estava em torno de 69 milhões de dólares dia.
Ontem foi registrado apenas 70 mil dólares de exportação. Então, o Brasil está sofrendo um duro golpe na sua imagem, o setor produtivo da carne está sofrendo um duro golpe e nós não sabemos as consequências até onde elas vão. Foram 50 anos para construir a imagem do Brasil, o maior exportador de carne, de proteína do mundo, e hoje enfrentando a situação, infelizmente, por causa de falha e por causa de informações incorretas. Aonde eu citei ontem, repito para terminar, os 21 frigoríficos, dos quais 3 hoje estão realmente embargados, e os 18 sobre fiscalização especial do Ministério da Agricultura, foram responsáveis por apenas 1% do volume de exportação do Brasil. 1% de toda a exportação. Eles exportaram 120 milhões de dólares, enquanto o Brasil exportou 13 bilhões de dólares. Então, apenas 1%, 99% sofrendo por causa do desvio de 1% apenas. Então, eu quero aqui, mais uma vez na tribuna do Senado, falar sobre responsabilidade. Devemos agir com responsabilidade. E uma informação errada pode produzir muito dano, como nós estamos vendo e está acontecendo no nosso Brasil. Bom, agora eu vou até pedir que o presidente tenha uma condescendência, só para mim ler o discurso, falando a respeito da ida da Secretaria da Pesca para o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Eu tenho acompanhado a repercussão nesta casa e fora dela, das mudanças que o presidente Michel Temer promoveu no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC, transferindo para o último as atribuições relacionadas com a atividade pesqueira. Não vou polemizar o assunto, nem pretendo rebater os que se precipitaram contra o ato presidencial. Os líderes do governo certamente o farão com maior propriedade. Todavia, sinto-me no dever de pontuar algumas questões, sobretudo para tranquilizar os pescadores, e o faço com a segurança de quem conviveu a realidade desse setor. Quando ministro da Pesca, tive a oportunidade de conhecer de perto as dificuldades, anseios e o potencial social e econômico da pesca no país. Como em qualquer situação, temos que avaliar os fatos antes de combatê-los ou aplaudi-los. No caso, a medida deve ser analisada sob 2 aspectos elementares. Primeiro, a real situação do setor pesqueiro sob o manto do MAPA e suas perspectivas sob o comando do MDIC. No MAPA, ignora-se a existência de qualquer plano de expansão. Desde a encampação do Ministério da Pesca pelo Ministério da Agricultura, o setor pesqueiro ficou ao relento, sem apoio oficial e qualquer perspectiva de crescimento. Os próprios pescadores sentem na carne esse abandono. Milhares deles dependem da atividade para sustentar suas famílias. Entretanto, estão parados, impedidos de trabalhar por falta de liberação da carteira pelo MAPA, ato rotineiro no antigo Ministério. Justificativa: insuficiência de funcionários para dar andamento aos documentos. Em matéria que circulou na internet, sob o título "Pescadores comemoram transferência da Secretaria da Pesca para o MDIC", o presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, Valzenir Falcão, resume, aspas, os projetos voltados ao desenvolvimento da pesca foram engavetados e dezenas de ações jamais saíram do papel. Fecha aspas. Há outro complicador. Embora presente em todos os estados brasileiros, o MAPA não conta com estrutura compatível com as demandas do setor pesqueiro, minando a competitividade do país no plano internacional. As embarcações são velhas e ultrapassadas. Na pesca industrial, perdemos de goleada
para países com tradição, como japoneses, espanhóis e portugueses, apesar da riqueza dos nossos mares. É notório, por exemplo, que a costa brasileira é um dos últimos santuários do atum azul, o pescado mais valorizado no mercado internacional, sobretudo pelos japoneses, que consomem cerca de 80% da produção mundial. A partir de portos nacionais, pode-se chegar aos cardumes com poucas horas de navegação. Já países com tecnologia avançada, como Japão, Espanha e Portugal, precisam navegar milhas e milhas para atingi-los. Apesar disso, o país não consegue bater sua cota anual estabelecida pelo ICCAT, Comissão Internacional para a Preservação do Atum no Oceano Atlântico e mares adjacentes. Daí eu vejo a importância do MDIC nesse processo. Quando ministro, eu defendia a renovação da frota brasileira, o chamado Profrota, aonde o Brasil tem que renovar a sua frota, que por falta de tecnologia, por falta de mão de obra especializada, as poucas que dispomos são arrendadas ou são adaptações de outras modalidades. Assim, nesse terreno específico, o Brasil tem duas alternativas: investir na atividade ou liberar seus portos e navios estrangeiros para explorarem em nosso próprio quintal, sem se falar no risco de termos que ceder parte das nossas cotas a outros países por exigência do mercado internacional. A decisão do presidente Michel Temer aponta para a primeira alternativa. Não foi uma mudança improvisada, foi antecedida de estudos e projetos cuidadosamente concebidos e também avaliados. Nos planos do ministro Marcos Pereira, do meu partido, no MDIC, a atividade terá uma alavancada com a valorização da pesca artesanal e incremento da parte industrial, mediante a renovação e a ampliação da frota, como já falei, modernização tecnológica e fomento para todo o ciclo produtivo. Aqui, falando mais diretamente, a aquicultura, senador Eumano, aonde, assim como o frango hoje é uma grande riqueza brasileira, o Brasil é o maior exportador de frango, porque existe um ciclo fechado de produção. As cooperativas no sul do estado mostram isso. E eu, enquanto ministro, defendi muito isso também na aquicultura, ou seja, você ter o ciclo completo de produção, desde o laboratório para a criação de alevinos, até a fábrica de ração, até a criação, a filetagem, também a produção de ração com os restos da filetagem, a embalagem, a distribuição, enfim, um ciclo completo de produção que eu tenho certeza coloca o Brasil também como um dos primeiros, se não o primeiro também, no setor de exportação da proteína do peixe também. Então, desse modo, senhor presidente, não há dúvidas que o MDIC é a pasta melhor identificada com o Programa de Desenvolvimento do Brasil, especialmente nesse momento de crise em que o país precisa sair da mesmice e ousar em segmentos ainda subexplorados, como é o caso da pesca, da aquicultura, para fortalecer a economia e gerar empregos. Em suma, o governo acertou com a mudança. O Brasil e os pescadores ganharão com ela. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Muito obrigado.